Olá, senhores alunos. Nessa aula de progressão aritmética, abordarei exercícios mais complexos e partindo do pressuposto que você tenha visto a aula sobre os exercícios básicos. Isso significa que alguns cálculos serão explicados com maior rapidez, priorizando explorar mais exercícios. Uma boa aula. Nesse primeiro exercício, é dado uma PA onde A13 ou o 13º termo é igual a 3 e o 18º termo é igual a 23. E ele pede para que, a partir daí, calculemos a soma dos seus 30 primeiros termos. Um primeiro modo de resolução desse nosso exercício seria a gente fazer a aplicação pura e simples da fórmula do termo geral. No lugar do A13, escrevemos A1 mais 12R e no lugar do A18, vamos substituir por A1 mais 17R. Assim sendo, no lugar do A13, nós vamos colocar o valor dado e no lugar do A18, vamos colocar também o valor fornecido pelo problema. No lugar de A13 é 3 e no lugar de A18, 23. Nesse instante, temos aí um sistema que a gente pode resolver fazendo ali, senhores, a subtração entre a segunda equação menos a primeira equação. Assim sendo, 23 menos 3 vai dar 20, A1 menos A1 vai simplificar, vai eliminar, e 17R tira 12R vai dar 5R, do qual a gente retira a primeira conclusão. A razão é igual a 4. Substituindo essa razão em qualquer uma das equações desse nosso sistema, nós, consequentemente, iremos encontrar o valor do A1. O valor do A1 é igual a menos 45. Resta agora, então, a gente somente calcular a soma dos seus 30 primeiros termos. Para isso, basta que nós tenhamos decorado a fórmula da soma. A soma de 30 termos será a soma do primeiro termo, somando com o último termo, que é o A30, multiplicado pela quantia de termos, que é 30, dividido por 2. A única coisa que falta a gente saber para nós darmos a resposta é aquilo que está marcado na cor amarela, que é o A30, só que por pouco tempo. A gente sabe que esse A30 pode ser muito bem calculado como sendo A1 mais 29Rs. Assim sendo, vamos agora substituir aonde tivermos A1 pelos valores que nós encontramos aí, que é igual a menos 45, e no lugar do R vamos substituir o 4. Vamos encontrar, então, menos 45, mais 29 vezes a razão, que é 4, multiplicado por 30, dividido por 2. Quem calcular essa continha vai dar a soma de 30 primeiros termos igual a 390. Como vocês viram, esse primeiro modo ele é recheado de contas. Se você é um aluno avesso às contas, para esse exercício existe realmente um remédio. Repare. Vamos tentar então agora resolver esse exercício de um segundo modo. Mas para resolver desse segundo modo, é necessário que você lembre de uma propriedade importante, que é a propriedade dos termos equidistantes. Aquele que diz que a soma de dois termos equidistantes é sempre igual. O que isso quer dizer? Quer dizer que S30 é igual a 1 mais A30 vezes 30 dividido por 2, mas que é a mesma coisa que A13 mais A18 vezes 30 dividido por 2. Mas por que isso é igual? Sabe o que é, gente? A1 mais A30 é a mesma coisa que A13 mais A18. Por quê? Porque são somas de termos equidistantes. Como é que eu sei que eles é soma de dois termos equidistantes? Se você somar 1 com 30, está dando 31. Se você somar 13 com 18, dá o mesmo 31. Portanto, o A1 mais A30 é a mesma coisa que a A13 mais A18, porque são soma de termos equidistantes e eles são iguais. Então, basta agora você substituir. No lugar de A13, que está em vermelho, você substitui o valor dele, que é 3. No lugar do A18, marcado na cor verde, você coloca igual a 23. E assim você encontra os mesmos 390, só que agora com menos conta para que você possa chegar no resultado desse primeiro exercício de hoje. No segundo exercício de hoje, ele fala que a soma de n termos de uma PA é dada por Sn igual a 2n ao quadrado menos 5n.
Ora, esse daqui é um problema que é um problema comum em todas as apostilas, em todos os livros. Basta você fazer o seguinte, iniciar esse exercício experimentando no lugar do n o valor 1. Assim sendo, você vai encontrar S1 igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1. O que eu fiz? No lugar do n, eu substituí o valor 1. Eu estou substituindo para n igual a 1, eu encontro, então, S1, que é igual a 2 menos 5, S1, que é igual a menos 3. Deixa essa conta de lado, vamos agora colocar n igual a 2. Então, na mesma fórmula dada, nós agora vamos substituir o n por 2. Se você fizer essa conta, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2 dando 8, 5 vezes 2 dando igual a 10, e 8 menos 10 dando igual a menos 2. Esse daí é o valor do S2. Agora sim, vamos explicar o que é que nós estamos calculando. Quem é S2? S2, gente, é a soma dos dois primeiros termos. Então, S2 significa A1 mais A2. Então, quem é que significa, então, S1? S1, gente, significa o próprio A1. Na realidade, o S1 seria a soma de um termo. Se a soma de um termo só, ele é o próprio A1. Então, o S1 eu já sei que é igual a menos 3. Então, eu deduzo que o A1 será o próprio S1, cujo valor é igual a menos 3. Agora, vindo ali na linha de baixo, onde está escrito que S2 é igual a 1 mais A2, vamos substituir. No lugar de S2, eu vou escrever menos 2. No lugar de A1, eu vou escrever aquilo que acabei de descobrir, que o A1 é igual a menos 3. E assim eu descubro o valor do A2, que é igual a 1. É claro, evidente, que eu poderia calcular outros números, mas isso daqui já é o suficiente, porque o problema está me avisando que esses elementos são elementos de termos de uma PA. Assim sendo, a PA fica sendo, no lugar do A1 é o menos 3, e eu acabei de encontrar que o A2 é igual a 1. Então, se isso é uma PA, de menos 3 para 1, eu somei 4. Então, essa soma igual a 4, nada mais é do que a razão dessa PA. Já que ele estava querendo o primeiro termo e estava querendo a razão, acredito então que nós temos conseguido realmente responder às perguntas do examinador. O A1 nosso, o primeiro termo, é igual a menos 3 e a razão é igual a mais 4. Nesse exercício, a Cesgan-Hill pede para que nós calculemos a soma dos n primeiros números ímpares positivos maiores do que 10. Traduzindo em miúdos, o que ele estava querendo é uma soma começando a partir de 11, indo para 13, 15 e assim por diante. Portanto, a fórmula da soma é uma fórmula conhecida na nossa PA. A soma de n elementos significa A1 mais AN vezes n dividido por 2. O A1 eu conheço. Basta olhar ali na soma, o primeiro termo da soma é igual a 11. Falta a gente calcular o AN, que a gente vai encontrar se a gente também utilizar a outra fórmula de PA. AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Substituindo no lugar do A1 o 11 e sabendo que a razão é igual a 2, já que de 11 para 13, de 13 para 15, sobe de 2 em 2, a razão é igual a 2. Se nós calcularmos isso aí, veremos que a n dá igual a n 2n. Agora sim, indo para a fórmula que está à direita de vocês, no lugar do A1, substitui-se o 11, que a gente já conhecia, e no lugar do AN, que acabamos de conhecer, o AN, que está marcado aí na cor laranja, substitua por 2n mais 9. Fazendo a conta, nós iremos encontrar 20n mais 2n ao quadrado dividido por 2. Já que todos os elementos são pares, significa que a gente pode, então, simplificar por 2. Simplificando, daremos números finais e responderemos para a Fundação Cesgan-Hill que Sn é igual a 10n mais n ao quadrado. Nesse exercício número 4, nós vamos resolver um exercício proposto pela FGV. Se você já deu uma olhada no enunciado, pode até pensar que eu me equivoquei colocando exercício de funções numa aula que está sendo de progressões aritméticas. Na realidade, você vai verificar no decorrer do exercício
que realmente nós vamos cair num problema de PA. Portanto, nós vamos, nesse exercício, misturar um pouco de funções com progressões aritméticas. Repare, essa função f é uma função de natural sem zeros. O que é natural sem zeros? Significa que esse natural começa a partir do número 1. Então, vamos fazer, em primeiro lugar, n igual a 1. Peguemos a fórmula que a FGV deu e no lugar aonde está o n, marcado na cor laranja, nós vamos substituir o valor n por 1. Assim sendo, ficaremos com f de 1 mais 1, que dá f de 2. No lugar de f de 1, também vamos substituir o valor que ele forneceu, que f de 1 é igual a 2. E calculando, encontraremos que f de 2 é igual a 5 sobre 2. Vamos agora tentar fazer n igual a 2 para tentar verificar se a gente enxerga melhor o que significa esse exercício. Esse n igual a 2, de novo, nós vamos colocar na fórmula dada pela FGV. Aonde está a cor laranja, nós vamos escrever agora n igual a 2 e vamos ter 2 mais 1 vai dar f de 3. No lugar de f de 2, vamos substituir o valor que nós acabamos de encontrar, que é 5 sobre 2. E assim sendo, nós vamos resolver e encontrar que f de 3 é igual a 3. Ora, se você reparar, o f de 1 é igual a 2, o f de 2 é igual a 5 sobre 2 e o f de 3 é 3. Na realidade, colocando esses elementos em ordem, repara-se que nós estamos aí formando uma coisa que nós estamos estudando nessa aula, chamada de PA. Agora que nós já vimos que F1, F2, F3, na realidade que são os valores 2, 5 sobre 2 e 3, é uma PA, fica fácil então agora nós calcularmos aquilo que o problema está querendo, que é o F de 101. O F de 101, na realidade, ele quer o A 101, ele quer o termo 101 de uma PA. E a fórmula do termo de uma PA é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, o que significa que A101 é igual a A1 mais 100 vezes R. Ora, para calcular esse A101, eu preciso do A1, só que o A1 foi dado. O A1, gente, é igual a 2, basta olhar ali o primeiro termo da PA. E basta olhar que de 2 para 5 sobre 2 e de 5 sobre 2 para 3, a soma é igual a 0,5, que é a razão dessa nossa PA. E assim, calculando, gente, eu vou encontrar que o A101 é 2 mais 50. 2 mais 50 é igual a 52. Na realidade, o A101 é o próprio F de 101. Portanto, eu estou cumprindo essa promessa de mostrar a vocês que não me equivoquei colocando esse exercício numa aula de progressão aritmética, porque se nós começamos com o cálculo dentro da parte de funções, terminamos usando as fórmulas da parte da progressão aritmética nesse teste da FGV. Nesse exercício, falamos de uma harpa construída de 13 cordas, onde o problema revela que o comprimento da maior corda é de 1,8 metros e o comprimento da menor corda é de 0,6. No total, compreendido aí, nós temos 13 cordas. Portanto, esse 1,8 nós vamos considerar como sendo o primeiro termo e o 0,6 consideraremos como sendo o 13º termo. E o que a gente gostaria que vocês verificassem, que entre o A1 e o A13, nós nada mais, nada menos, estamos fazendo uma interpolação de 11 meios aritméticos. Basta agora nós aplicarmos a fórmula do termo geral, onde A13 é igual a 1 mais 12R, e substituir ali os elementos que a gente já conhece. No lugar do A13, nós colocamos o 0,6, no lugar do A1, colocamos 1,8, e vamos, consequentemente, fazendo a conta, vamos encontrar o valor da razão, que nesse caso vai dar menos 0,1. A razão da negativa, por uma razão muito simples, da negativa, porque nós estamos vendo que de um elemento para outro há uma diminuição, nesse caso, uma diminuição de 0,1 metros, ou seja, 10 centímetros. Assim sendo, responderemos para o exercício que os comprimentos da corda começam em 1,8 e vai diminuindo de 10 em 10 centímetros. Portanto, 1,8 cai para 1,7, diminui para 1,6, 1,5 até nós chegarmos em 0,6, totalizando as 13 cordas dessa harpa.
Nesse exercício 6, o problema nos pede para que a gente determine o número de positivos menores que 1001 e que são múltiplos de 3 ou de 5. Vamos começar, em primeiro lugar, calculando quantos são os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, até chegar a 999. Vamos chamar o 3 de A1 e vamos chamar o 999 de AN, jogar na fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, observando da seguinte forma. No lugar do AN, vamos escrever 999. No lugar do A1, eu escrevo 3. E no lugar da razão, eu escrevo 3. Já que de 3 para 6, de 6 para 9, de 9 para 2, está sempre aumentando 3 unidades. Feito isso, eu encontro N igual a 333. O que significa 333? É a quantidade de múltiplos de 3 existentes e que são positivos menores que 1001. Mas ele também pede os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 começam em 5, chegam em 10, passa por 15, 20, até chegar em 1000. De novo, vou usar o mesmo raciocínio. Eu vou chamar o 5 de A1 e eu vou chamar o 1000 de AN. Vou jogar de novo na fórmula para verificar quantos são os múltiplos de 5 existentes dentro desse intervalo pedido. Assim sendo, no lugar do AN eu escrevo 1000, no lugar do A1 eu escrevo 5 como sendo o primeiro múltiplo de 5, e no lugar da razão eu também escrevo 5, já que isso aí que nós estamos vendo, que é o múltiplo de 5, nada mais é do que uma tabuada de 5, portanto, de um elemento para outro, há sempre o aumento de uma constante igual a 5. Sendo assim, você vai encontrar 200 múltiplos de 5 dentro desse intervalo pedido. São dois números que eu gostaria que vocês guardassem. São 333 múltiplos de 3 e 200 múltiplos de 5. Vamos escrever de novo os 333 múltiplos de 3. E vamos escrever também agora os 200 múltiplos de 5. Parece então que o nosso exercício chegou ao final. Basta somar 333 com 200 e darmos a resposta e ponto final. Não, na realidade, se você fizer isso, você vai estar errando. Porque se você olhar de novo para os múltiplos de 3 e você olhar de novo para os múltiplos de 5, você vai perceber que existem alguns elementos que fazem parte simultaneamente de ambas as sequências, como é o caso do 15, do 30, na realidade, como é o caso dos múltiplos de 15. Então, esses múltiplos de 15, que são os múltiplos comuns de 3 e 5, eles são números que estão sendo contados duas vezes. Esses números, então, devem ser retirados da soma de 200 mais 333. Assim sendo, eu vou dizer a vocês, vou continuar com a mesma ideia. O 15 eu vou chamar de A1, o 990 eu vou chamar de AN, é o último número múltiplo de 15, e eu vou aplicar a fórmula do termo geral. No lugar do AN 990, no lugar do A1 eu escrevo 15, e a razão nesse caso é de 15 em 15, eles são múltiplos de 15. E eu descubro que os múltiplos de 15 são 66. E esses 66, eles foram contados duas vezes, eles estão em ambas as sequências. Por isso que na hora de você dar a resposta final, você deve somar 333 mais 200, mas retire 66, que eles foram contados duas vezes. E aí você chega na resposta correta, que é igual a 467. Senhores, chegamos ao final de mais uma aula. E eu, embora tenha escolhido alguns exercícios com maior grau de dificuldade, e alguns até que invadiram outros assuntos da matemática, a mente inventiva de nossos examinadores irá encontrar outras maneiras de nos testar. Não se desespere. Para combater quem elabora problemas complicados, podemos sempre contar com nosso poder de superação. Então, até a próxima.